Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a este vídeo que, na verdade, é um corte da live só para membros. Se você está vendo o corte, é que você é vacilão, não é do clube de membros do canal, não vacile! Primeiro, se inscreva no canal. Isso, inscreva-se agora. Sim, clique no sininho aqui, ative as notificações. Entre no clube de membros, meu filho. Clube de membros, a partir de R$ 3 você se transforma em membro aqui do canal. Então, que vacilo é esse? Membro do canal agora para ver esse vídeo ao vivo, para ver a gravação desse vídeo ao vivo, para participar da leitura e o debate do livro 1968, O Ano que Não Terminou, A Aventura de uma Geração. Depois de um tempo que estávamos distantes da leitura por motivos eleitorais, vamos retornar talvez até o final do ano, talvez em janeiro, a gente consiga matar essa leitura, depois vamos partir para outra leitura. Não sei se esse é o melhor modelo de lermos junto, ou se o melhor modelo é lermos e somente a live debatermos, não sei ainda qual é o melhor modelo, mas eu vou abrir uma enquete, uma live debate sobre isso, para a gente chegar a um modelo que seja mais legal. Esse primeiro aqui foi assim que a gente escolheu, estou na página 97, certo? É o capítulo Onde Tudo Começou. E ele começa com uma citação do Vladimir Palmeira. Foi o espetáculo mais impressionante que eu vi em minha vida. O Rio de Janeiro já foi uma cidade capaz de parar numa sexta-feira à tarde para enterrar um estudante morto pela PM. Eram, de fato, outros tempos aqueles em que a revolta contra uma violência policial colocava milhares de pessoas nas ruas. Agora, como a morte aqui é tanta, poderia dizer João Cabral de Melo Neto, sem pensar apenas no Nordeste. Em 68, a morte de alguém, mesmo a de um jovem desconhecido, podia levar o país a uma crise e o povo à indignação, como levou naquela sexta-feira, 29, em que 50 mil pessoas acompanharam o corpo de Edson Luiz Lima Souto ao cemitério São João Batista. No dia em que Edson Luiz ia ser enterrado, os cinemas da Cinelândia amanheceram anunciando 3 filmes que atraíram a atenção dos repórteres e dos agentes de serviço na área. Num país presidido por um marechal e num dia de luto pelo assassinato à bala de um jovem de 18 anos, os filmes em cartaz soavam como uma alusão. A Noite dos Generais, com Peter O'Toole e Omar Sharif, A Queima-Roupa, com Lee Marvin, e Coração de Luto, de Teixeirinha, eram as atrações dos cines Império, Pathé e Odeon. A alguns metros dali, na então Assembleia Legislativa, velava-se ainda o corpo de Edson Luiz, que no começo da noite anterior fora baleado no peito por um soldado da PM num choque de um restaurante estudantil do Calabouço. Durante a noite, a madrugada, estudantes, intelectuais e artistas lotaram o saguão onde se realizava o velório. Discursos indignados exigiam justiça e os oradores exibiam a camisa ensanguentada do morto. Tinha sido uma noite agitada, ali e em outros lugares da cidade. Logo depois de baleado, provavelmente já morto, Edson Luiz foi levado pelos colegas à Santa Casa de Misericórdia, vizinha do calabouço, para evitar que a polícia sequestrasse o corpo. Confirmada a morte, os estudantes ergueram o cadáver nos braços e usaram como ariete, usando-o como ariete, foram empurrando os policiais até a Assembleia. Elinor Brito, presidente da Frente Única dos Estudantes do Calabouço, a FUEC, relataria a cena mais tarde com dispensável realismo. Eles queriam tomar o corpo da gente e impedir a entrada na Assembleia. A gente disse, tá morto, bate com a cabeça do Edson na barriga dos policiais e eles vão recuando. E eles foram para trás. Jesus, hein? Jesus. A chegada do cortejo ao saguão da Assembleia foi tumultuada. No plenário, o secretário de Finanças do Estado, Márcio Alves, terminava uma exposição e o deputado Gama Lima se preparava para fazer a primeira pergunta. De repente, chega correndo Alberto Rajão, afasta o colega do microfone e anuncia: a polícia acaba de matar 2 estudantes. Eles estão entrando neste momento na Assembleia. É mais um crime contra a juventude brasileira. Não conseguiu terminar. O presidente José Bonifácio suspendeu a sessão e todos os 55 deputados correram para o hall de entrada. Ali ninguém se entendia e o eco dos gritos e discussões amplificava a confusão. Àquela altura nem todos sabiam que havia 2 corpos, sem identidade e sem lugar para serem colocados. A muito custo, descobriu-se uma mesa. Felizmente, alguém no recinto mantinha o sangue frio. Um experiente deputado, oriundo do PSB, Jamil Haddad, tinha outra vantagem, era médico, sabia o que fazer nessas ocasiões.
Enquanto se discutia, ele avançou por entre a confusão e passou a examinar os dois rapazes. Um apresentava um pequeno orifício na altura do coração e o outro sangrava no supercílio esquerdo. Aparentemente, ambos estavam sem vida. O pulso do primeiro, o que apresentava o ferimento no peito, informou logo o médico que não havia nada a fazer. Ao segurar o braço do segundo, porém, o Dr. Jamil teve uma surpresa. O pulso batia. Ele estava apenas em estado de choque. Vivia. Discreto, Jamil não disse nada. Aplicou logo no seu inesperado paciente uma massagem cardíaca e uma compreensão na carótida. O resultado foi quase cômico. O morto ressuscitou. Não me batam, por favor, disse sentando-se. O ambiente estava muito tenso para que Jamil Haddad risse, como ri agora, ao lembrar do incidente. Calma, você não está na polícia, você está na Assembleia, o médico tranquilizou-o. Mais trabalho do que ressuscitá-lo talvez tenha sido convencer seus colegas de que o carro da Assembleia que saíra em seguida para o Hospital Souza Aguiar, levando Benedito Frazão Dutra, ferido, não estava sequestrando um morto. Como os discursos continuavam falando em 2 mortos, o tumulto iria continuar. Eu já estudei bastante esse caso do estudante Edson Luiz, morto lá no Rio de Janeiro nessa ocasião, e vamos nos aprofundar nisso. A comoção, para dar uma ideia para vocês, semelhante, mais ou menos quando a Marielle faleceu. Só que a Marielle era uma vereadora, entenda o peso institucional do cargo. O estudante Edson Luiz era somente um estudante. Mas naquele momento, em 1968, de ânimos muito à flor da pele, ânimos exaltados, tensão aflorada, as coisas eram diferentes, né? Quando se tentou levar para o Instituto Médico Legal o verdadeiro cadáver, os estudantes protestaram. Eles não abriam mão, o corpo dali não sairia. As negociações envolveram até o jurista Sobral Pinto, advogado dos estudantes do calabouço. Respeitamos muito o advogado da liberdade, disse Brito, mas o corpo só sai daqui para o cemitério. Se levarem agora, não trazem mais. Mais um golpe policial. Tempo sem internet, não tinha foto, não tinha registro, não tinha vídeo, né, gente? Um estudante recém-formado em Direito reforçava a decisão com argumento histórico. Getúlio Vargas, outra vítima do poder econômico, também foi autopsiado fora do Instituto Médico Legal. Eterno combatente contra as ditaduras, o Dr. Sobral estava acostumado a resolver situações difíceis. Inclusive, ao defender seu cliente e adversário político Luiz Carlos Prestes contra exatamente a ditadura de Vargas. Nessa noite, porém, ele fracassaria como mediador. Sem conseguir convencer a liderança estudantil, pegou o seu guarda-chuva preto e foi embora zangado. Depois de demoradas e custosas negociações comandadas com alguns jovens deputados da vanguarda do MDB, o Grupo Renovador, e envolvendo autoridades estaduais e federais, obteve-se um acordo que garantia que o corpo não sairia dali. A notícia foi recebida no hall com palmas e correria. Todos queriam subir ao 4º andar para acompanhar a autópsia no serviço médico da Assembleia. Essa não seria a única negociação daquela madrugada. O Grupo Renovador ainda teria muito trabalho, porque eram jovens e de esquerda, seus principais representantes, Ciro Curtis, Alberto Rajão e Fabiano Villanova. Conseguiam o que, na época, era difícil, manter um diálogo com os estudantes. Resolvido o impasse da autópsia, eles temiam pelo enterro. Era preciso retirar o policiamento das ruas e impedir, em troca, que o cortejo passasse em frente à Embaixada Americana e diante do Palácio Guanabara. Os conflitos seriam inevitáveis. Curtis e Villanova se dispuseram a ficar negociando com as lideranças estudantis, enquanto Rajão se dirigia ao Guanabara, onde encontrou o governador prostrado, reclamando da sua falta de autoridade. Eleito pela oposição em 66, Negrão tivera dificuldades em assumir e governava debaixo de pressões das forças oposicionistas que o elegeram e da linha dura. Se o senhor não manda, alguém manda, governador, sugeriu Rajão. Mineiro, o governador entendeu logo. Pediu então licença para ir a uma sala reservada a telefonar para o general Ciseno Sarmento, comandante do primeiro Exército. Os deputados renovadores haviam previsto todos os lances dessa operação. Eles tinham um colega, o deputado Salvador Mandim da Arena, que, por ser general,
gozava da confiança dos militares e, por ser íntegro, merecia o respeito dos pares na Assembleia. Era o emissário ideal para ir ao primeiro exército. Quando já amanhecendo, se reencontraram na Assembleia. Rajão, Curtis, Villanova, Haddad e Mandim estavam aliviados. Graças às suas articulações, o Rio iria assistir a uma manifestação política pacífica inesquecível. Já li bastante sobre isso, não sabia desses pormenores. Mas vocês viram como se dá a política, né? Primeiro, a confiança. Os estudantes confiavam nos deputados da Renovação, esse grupo de esquerda do MDB. Por sua vez, os deputados do Renovar, Grupo Renovador, perdão, não é Renovação nem Renovar, Renovador, confiavam na figura do general deputado, que foi quem fez o meio de campo com o primeiro exército e garantiu o protesto, a manifestação, para o sepultamento do estudante Edson Luiz. Voltando, de madrugada, a hoje Câmara dos Vereadores era um local de peregrinação. Com as chamadas do rádio e da TV e com a comunicação de boca dos estudantes, a cidade ficou logo sabendo da morte de Edson Luiz. Ao suspenderem seus espetáculos, os teatros convocaram os espectadores para o velório. A Cinelândia, aos poucos, foi se enchendo. A impressão que se tem hoje, evidentemente exagerada, é que todo o Rio de Janeiro passou pelo velório. Nunca a Assembleia havia recebido a visita de tantas celebridades. Estiveram ali, à noite ou de madrugada, Hugo Carvana, Tônia Carreiro, Norma Bendel, Nara Leão, Di Cavalcante, Ferreira Goulart, Cacá Diegues, Arnaldo Jabor, Leon Hirschman, Cecil Thierry, Paulo César Sarraceni, Fauzi Arap, Nelson Mota, entre tantos outros. Muitos permaneceram no velório no início da noite de 28, quando o corpo chegou ao saguão da Assembleia, até a hora de sair para o enterro. Populares fizeram uma interminável fila diante do caixão, enquanto estudantes discursavam ininterruptamente. Discursou-se a noite toda. Foi um dos mais longos comícios a que um velório já assistiu. No meio de tantas cenas impressionantes, uma chamava a atenção. Às 10 horas da manhã, das escadarias da Assembleia, o escritor Otto Maria Carpé discursava. Austríaco que vivera na Viena de Kafka, Freud e Rilke, Carpé chegava ao Rio de Janeiro no fim dos anos 30, perseguido pelos nazistas. No ano anterior, por ter escrito um violento artigo no jornal O Sol, FMI, Fome, Miséria Internacional, ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional e qualificado pela polícia, que o obrigou a tirar 5 vezes as impressões digitais. Carpé tinha um incômodo defeito de fala, mexia várias vezes o maxilar antes de conseguir pronunciar uma palavra. Esse movimento inútil produzia um choque entre as dentaduras, cujo ruído tornava quase insuportável. Falar de dentadura é embaçado. Tornava quase insuportável a angústia de quem o ouvia. Com tudo isso, ele foi um dos raros não estudantes a falar naquele dia, até o fim daquele dia. Há muito, o autor da monumental História da Literatura Ocidental foi aprovado no teste de radicalidade dos jovens. Vladimir Palmeira não se esquece do trabalho que deu aquele companheiro de 68 anos, insistindo em passar com o enterro pelo Palácio da Guanabara. Ele queria exibir o corpo para o governador. Imagina a situação, relembra Vladimir. Eu, o radical, tendo que dizer para o velho, não dá pé, Carpé, é provocação. Para convencer o renitente militante, o presidente da UME teve que usar um argumento técnico. O problema, Carpé, é que a gente já marcou com os sindicatos, os estudantes, não dá para mudar sem consultá-los. 2 horas antes do enterro, a Cinelândia já estava totalmente ocupada. As faixas, cartazes e slogans eram exibidos ou gritados. Bala mata a fome, os velhos no poder, os jovens no caixão. Uma palavra de ordem se destacava pelo irresistível apelo. Mataram um estudante. E se fosse um filho seu? Às 16 horas, o padre Vicente Adama encomendou o corpo. Depois desses acontecimentos, ele disse, não há mais possibilidade de diálogo entre jovens e adultos. Será preciso uma nova fórmula para resolver esse estado de coisas. Às 4h15,
O caixão descia pelas escadarias da Assembleia, carregado pelos estudantes e pelos deputados estaduais Ciro Curtis, Alberto Rajão e Fabiano Villanova. Durante mais de 2 horas, o cortejo percorreu 6 quilômetros que levam do centro da cidade ao cemitério São João Batista, em Botafogo. Lenços brancos eram acenados e flores jogadas nos edifícios. Deve ter sido emocionante, hein? A escritora Ana Maria Machado, irmã do então líder estudantil Franklin Martins, lembraria comovida a cena no seu romance autobiográfico recentemente lançado. A cidade inteira se comovia e reclamava pela vida de um menino. O céu escurecia, estava anoitecendo, logo as luzes iam se acender, mas não se acenderam. De fato, inexplicavelmente, a cidade ficou às escuras no trecho por onde ia passar o enterro. Com a liberdade que a ficção lhe dá, Ana Maria dizia que foi obra do governo. Se foi, a sabotagem não surtiu efeito. Os veículos parados ao longo da pista, aqui e ali, começaram a acender seus faróis. Em seguida, alguém arranjou um jornal, torceu e improvisou uma tocha. Em seguida, elas se multiplicaram. Queimavam rápido demais, porém. Nas janelas dos edifícios, em diferentes alturas, os moradores começaram a acender velas ou desciam para oferecer lanternas. Na porta de uma loja, um comerciante distribuía velas e fósforos. Virou uma procissão, né? Edson Luiz foi sepultado à luz de velas e de archotes improvisados, ao som do hino nacional cantado pela multidão. Depois, já retirando-se, todos entoaram a valsa do adeus. Juntamente com a emoção que tomou conta das pessoas, estudantes ou não, uma retórica fúnebre dominou a imprensa no dia seguinte. Um jornalista escreveu: o Edson Luiz teve a homenagem que o povo brasileiro costuma consagrar aos seus heróis populares, o hino nacional. Sua mortalha foi a bandeira brasileira. Outro foi mais longe. O luto e o repúdio à violência surgiram nas faixas negras. O amor, a solidariedade, a saudade estavam nas pétalas de rosas que caíam do alto dos edifícios. Um terceiro garantia: desde o sepultamento de Getúlio Vargas, não houve no Brasil a homenagem póstuma dessa grandeza. A cidade recebia esses excessos emocionais com naturalidade. Ela estava muito traumatizada para poder cuidar da estética de suas expressões de dor. Foi o espetáculo mais impressionante que eu vi em minha vida, recorda Vladimir, que participou de quase todos naquele ano. Aquele sol tremendo e as pessoas chegando sem parar, com flores, rosários, crianças de escolas primárias, freiras, madres, padres, alunos de colégios, professoras levando turmas, pessoas inclusive de direita, crianças de 7, 8 anos ao lado de mães, velhos, donas de casa se exprimindo politicamente pela primeira vez. Parecia que havia uma grande articulação e não era nada disso. Uma coisa contraditória esse enterro, uma manifestação imponente, cheia de vida. Foi comovente. Edson Luiz era um dos 300 estudantes que, no fim da tarde de 28 de março, jantavam no restaurante que o governo construíra depois que, 2 anos antes, demoliram outro velho. A causa da demolição nunca chegou a ser confessada, mas ela coincide com os preparativos para a reunião do FMI no Museu de Arte Moderna em 1966. Foi para embelezar o local, não duvida Vladimir Palmeira. Naquele fim de tarde, todos os estudantes protestavam, como faziam quase todos os dias, e se preparavam para mais uma passeata relâmpago sem consequências. Mas a polícia achava que eles tramavam apedrejar a embaixada americana. De repente, ouvimos vários tiros seguidos, conta Ziraldo. Os jornalistas Ziraldo, Washington Novaes e este narrador, olha, o goiano de coração, Washington Novaes, assistiam à cena de uns 200 metros de distância, da janela do 6º andar da revista Visão, onde trabalhavam. Como testemunhas convocadas posteriormente pela comissão de inquérito, Ziraldo e Washington relataram mais ou menos o mesmo. A tropa da PM chegou às 18 horas brandindo cacetetes. Os estudantes fugiram em 2 direções e depois se reagruparam, avançando sobre os policiais com paus e pedras. Os soldados começaram então a recuar e a área de fronteira ao restaurante ficou logo deserta. Ziraldo disse à comissão: quando os soldados voltaram, começou o tiroteio, vindo da galeria do edifício da Legião Brasileira de Assistência. Os estudantes fugiram em polvorosa das proximidades e, neste momento, eu vi um policial em posição característica de tiro saindo da galeria e alguém caindo. Sem horário de verão, às 6 horas da tarde já era noite, o que impediu que as testemunhas vissem que o tiro saía do revólver do aspirante da PM, Aloísio Raposo, para atingir mortalmente o coração do estudante Edson Luiz. Quando chegaram ao local, o corpo já estava sendo conduzido.
Longe de ser um líder, Edson Luiz era, como muitos de seus colegas, um daqueles jovens que vinham do interior tentar estudar no Rio, sobrevivendo graças à alimentação barata do calabouço. Para estudar, Edson Luiz era obrigado a recorrer a pequenos expedientes, inclusive na limpeza do restaurante. Ele não tinha nenhum dos componentes míticos para sonhar em ser o que acabou sendo, um mártir. O que faltava de substância mitológica sobrava de conteúdo de classe, aquela ampla camada de jovens anônimos que compunham a Frente Unida dos Estudantes do Calabouço. A FUEC era a prima pobre da UNE, da AMES, da UME, isto é, das siglas que identificavam o movimento estudantil com a classe média, a que seus líderes, em geral, pertenciam. Embora dos mais participantes, Brito nunca alcançou o prestígio intelectual e político dos seus colegas de liderança. Pela massa que liderava e pela combatividade de sua ação, ele bem poderia ser um dos grandes do Rio, ao lado de Vladimir Palmeira, Carlos Alberto Muniz, Franklin Martins e Jean Marc. Mas até o radical empenho de Brito não serviu poucas vezes para colocá-lo sob suspeição ideológica, uma acusação que é repelida por seus velhos companheiros. A repercussão de certos acontecimentos políticos nem sempre é proporcional à importância dos atores neles envolvidos. O episódio do calabouço, que desencadeou uma série de manifestações de protestos que iriam culminar com a lendária passeata dos 100 mil, 3 meses depois, ficou na história como um marco. Pode-se dizer que tudo começou ali, se é que se pode determinar o começo ou o fim de algum processo histórico. De qualquer maneira, foi o primeiro incidente que sensibilizou a opinião pública para a luta estudantil. Como cinicamente lembrava a direita, era o cadáver que faltava. Impressionante, né? O estudante Edson Luiz, aqui contando como foi a sua morte, pelo um aspirante da PM, um tiro disparado por um aspirante da PM, como ele se transforma num mártir, como ele se transforma num ícone, como ele entra para a história, e sim, eu falei que eu estudei a situação dele naquele momento da morte de Marielle Franco, porque vi algo de semelhante na comoção gerada, mas você vê que o ano de 1968 ele tinha a sua particularidade explosiva, não só no Brasil, mas no mundo. E parece que é um ano em que tudo aconteceu, como nos mostra esse capítulo de Zueni Ventura, que a gente continua a leitura em próximo vídeo.